Olá pessoal, tudo bom? Sou a doutora Priscila, médica de Brasília, e hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de carboidratos que a gente pode usar na prática esportiva. Bom, esse também é um tema que muita gente tem dúvida, porque hoje no mercado a gente tem muitas opções, né? E a gente tem que começar falando do básico. Todo mundo, quando está praticando uma atividade física de longa duração, mais de 1 hora e meia, realmente o aporte de glicogênio muscular, ele vai degradando, ele vai ficando menor, né? Então, pessoas que fazem provas longas, né? Maratonistas, triatletas, né? Nadadores também de longa distância, ciclistas. Realmente você sente que depois de um determinado momento, aquela sua energia, aquele seu vigor já não é mais o mesmo. O músculo já começa a ficar mais fadigado, mais cansado. E hoje o mercado, a indústria de suplementos tem criado suplementos muito versáteis, muito interessantes para a gente que está ali em atividade de alto rendimento, né, na correria, por exemplo. Você está correndo, você não vai parar e tomar um líquido, né? Então hoje a gente tem o gel, tem as gomas também, que tem uns tabletinhos, tem coisas assim muito legais, gostosas, e que você não perde tempo. Você tá ali no meio, né, de uma corrida e tudo, disputando, você tira ali do bolso, coloca na boca e vai embora. Agora a dúvida que muita gente tem é sobre qual carboidrato escolher, né? Por quê? Porque hoje a gente sabe que tem carboidratos de vários tipos de índice glicêmico e várias velocidades de absorção. E isso é fundamental na hora da escolha. Então vamos lá. Como eu falei, depois de 1 hora, depende da pessoa. Tem gente que sente essa necessidade já com 40 minutos, tem gente que sente com 1 hora e meia, né, de prática esportiva. Você já tem a necessidade de repor aquele estoque de glicogênio perdido, né? E isso, gente, eu tô falando no geral, porque vai depender muito do esporte que a pessoa tá praticando, da refeição que ela fez antes, do que ela acostumou a fazer durante o treino, mas o geral mesmo e tudo, que todo mundo estuda e sabe, é que depois de 1 hora você realmente tem que fazer uma reposição, tá? Bom, antigamente, o que era muito comum a gente achar era a maltodextrina ou a dextrose. Então a gente tinha várias marcas e eu lembro que era muito barato. E sempre tinham sabores diferentes, né? Uva, limão, e você diluía aquilo ali na água e tomava. Como eu pratico esporte há muitos anos, eu acompanhei essa evolução. Hoje eu estou no triatlon, mas eu vim da natação. E eu comecei a nadar, comecei a competir com 10 anos. Não tinha isso na época. Se tinha, era distante da gente, assim, era difícil de comprar, né? Então eu morava no interior, morava em Anápolis. E eu lembro que quando a gente ia competir, minha mãe ia e comprava um líquido que nem existe hoje mais, que era um nome, era uma capinha muito engraçada. Mas enfim, parecia um Gatorade. O Gatorade ele veio até depois, assim, a gente veio conhecer até depois. E só em competição que eu tomava. E às vezes eu treinava 2, 3 horas, eram treinos extremamente exaustivos, dobrava treino. E a gente lembra disso rindo muito, né? O que a gente fazia? Comia banana parava na beira da piscina e comia uma banana. E depois do treino, as mães sempre chegavam lá com os lanches, porque sabiam que a gente ia sair da piscina morrendo de fome, né? E olha que coisa. Realmente o rendimento ficava prejudicado, né? Mas a gente ainda não tinha muita noção, muito conhecimento sobre isso. Então era o famoso arroz com feijão e eu tenho certeza que muita gente passou por isso. Bom, quando eu entrei no triatlon já foi outra coisa, né? Eu comecei a ver que tinha, né, os carboidratos aí tops, muito gostosos, o sabor era sempre muito bom, parecia um suco que você podia comprar e podia tomar durante o treino. Esses carboidratos, eles eram de de alto índice glicêmico, de rápida absorção, era muito parecido na realidade com açúcar, só com açúcar modificado, né? Que você conseguia ali diluir e ficar bem gostoso. E era maltodextrina ou dextrose. Então, antigamente, o que a gente mais via por aí era isso. E com o passar dos anos, eles foram vendo que, na realidade, a pessoa ela necessita de vários tipos de açúcar, de carboidrato. Ela precisa de um açúcar de rápida, de média e de longa absorção, né? Principalmente quando você vai praticar um tipo de exercício ou uma modalidade
que você vai ficar muito tempo ali fazendo, como é o caso de ultramaratonas ou maratonas no geral. Tendo uma meia maratona mesmo, você já precisa. E no triatlon, no caso, meia Ironman, é interessante que você use vários tipos de carboidrato, né? Então hoje a gente tem um carboidrato que ficou bem conhecido aí, deve ter o quê? Uns 3, 4 anos talvez, o oximase, que ele vem da maisena. Na realidade, eles chamam de milho ceroso, né? Que é um carboidrato onde a absorção dele é um pouco mais devagar. Depois veio a palatinose ou isomaltulose. Tanto o oximase quanto a palatinose e a isomaltulose, elas têm um índice glicêmico um pouco menor. Então, se você for comparar o índice glicêmico da maltodextrina, dextrose com esses outros, você vai ver que a diferença é muito grande. Por exemplo, enquanto o índice glicêmico da maltodextrina é em torno de 100, o da palatinose e da isomaltulose é em torno de 30, né? E qual que é a diferença nisso? É a absorção. Quando o carboidrato tem, ou quando o alimento, né, tem um índice glicêmico muito alto, a absorção dele vai ser rápida. Você vai ter a disponibilidade daquela energia, daquele açúcar, rapidamente na sua corrente sanguínea. É o açúcar puro, tá, gente? A maltodextrina e o açúcar têm o mesmo índice glicêmico. Olha aí que engraçado. Pois é. Já esses outros, né, eles têm um índice glicêmico mais baixo. E aí o que vai acontecer? Qual que é a diferença? Você tá lá, né, correndo e tudo mais. Se você toma a maltodextrina, você vai absorver muito rápido, né? Papum, tá. Só que ao mesmo tempo que você vai aumentar esse açúcar, essa disponibilidade desse glicogênio, você vai metabolizar isso muito rápido e vai, cair rapidamente. É o que a gente chama de efeito rebote. Então você tá lá, pá, de repente desliga o motor. Por quê? Porque o açúcar já foi consumido, já foi degradado. Pensando nisso, a gente tem como encaixar junto a palatinose, a isomaltulose ou o oximase. Por quê? Porque eles vão te dar essa energia de uma forma mais gradativa. Então, o que impede de você estar usando os dois? Estratégia. Você pode ter em provas longas sempre como base esses carboidratos de absorção mais lenta e vez ou outra, ou a cada meia hora, jogar esses carboidratos de absorção mais rápida, para dar pico, para você dar uma energia e não cair, que aí você põe o de absorção mais lenta. Então a indústria, pensando nisso, fez até gel, já esses gels que você toma, né, durante as provas, com esses dois carboidratos, que é muito interessante, porque daí você vai tomar, vai ter aquela energia instantânea e não vai dar aquela queda, né, minutos depois. Então isso é muito importante, de você saber dosar e saber qual usar, tá bom? Então, gente, é importante vocês saberem identificar e testarem isso durante os treinos. Por quê? Porque carboidrato, esses, né, de rápida absorção e tudo, eles geram um desconforto gastrointestinal muito importante a algumas pessoas. Tem gente que pode ter desconforto ao ponto de ter mesmo diarreia durante as provas, isso eu escuto demais. Tem gente que tem muito desconforto no estômago, desconforto estomacal. Por quê? Porque são provas que você fica muito tempo. E ali você fica repetindo, né? Gel, aí come a goma, aí toma o carboidrato. Então aquilo ali é açúcar, gente. E vai fermentando. E a pessoa vai gerando todo um desconforto. Então hoje a gente tem muita estratégia, tá? Que tem que ser testado. Então, às vezes, ao invés de você estar usando só esses suplementos, você pode pôr alimentos também. Alimentos onde você pode combinar os índices glicêmicos. Então, tem alimentos que vão ter absorções mais rápidas e tem alimentos que vão ter absorção mais devagar. Hoje a gente pode associar durante a prova alimentos como uma banana, água de coco, para variar um pouco o paladar. Eu tô falando que tá, né, vindo na minha cabeça, mas assim, tem muita estratégia boa para você fazer a prova e ir mudando um pouco desse paladar, porque eu vou falar a verdade. Eu que já fiz vários Ironmans, provas longas, maratonas aí, eu já passei por muitas situações. E variar o sabor, o paladar é muito importante, muito, muito mesmo. Então, pessoal, treinem isso, tá? Tenham em mente, aprendam. Então, para recapitular, maltodextrose, dextrose,
mel, tudo isso é carboidrato de rápida absorção de alto índice glicêmico. Isomaltulose, palatinose, o oximase, carboidrato de média para longa, né, absorção. Então, aprendam isso, saibam diferenciar. Tem um outro também que eu não falei, que pode ser mais um tema, que é a ribose, que é interessantíssimo, que eu adoro, que é o carboidrato que ele vai lá diretamente na célula, dá uma acordada e ele é de rápida absorção, mas que você casa muito bem com a palatinose. No entanto, que tem suplementos já no mercado, que é palatinose e ribose, que eu acho fantástico. Então, é um universo mesmo. Eu tô pincelando aqui, mas eu só queria deixar claro que carboidrato não é tudo igual. Que carboidrato que tem índices glicêmicos diferentes, absorção diferente, e que você tem que saber fazer estratégia diferentes para cada tipo de prova, para cada tipo de modalidade, treino, tá? E o mais importante, você fazer isso durante os seus treinamentos mesmo. Não adianta você estar bem treinado e tudo e chegar numa prova que vai te exigir mais tempo e testar, né? Ah, não, um amigo meu usou tal coisa e falou que é boa. Ou uma coisa que eu vejo muito acontecer, em pré-congresso sempre tem as feiras, né? E tem um monte de coisa nova. E às vezes a pessoa nunca usou um gel lá, tal, não sei da onde, importado, e resolve testar. E dá ruim, como dizem por aí, né? Acontece da pessoa ter um desconforto, não sentir bem, enfim. Então não façam isso, não testem nada antes de prova, testem nos treinos. As pessoas que, né, já estão aí no meio devem saber muito bem disso. E é muito importante você ter um planejamento, tá? Eu sou nutróloga, eu dou orientação para os meus pacientes, eu verifico muito, né, o perfil de cada um para estar fazendo essa orientação, mas hoje a gente tem nutricionistas específicos para isso, que sabem muito também sobre suplementação e que podem orientar também vocês, tá bom? Então fica aí minha dica, eu espero que eu tenha esclarecido, tá? Eu acho, minha opinião, que carboidratos de suplementos, gel, ou líquidos, ou em goma, enfim, como eu falei, eles são recomendados para alta performance mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque para a pessoa que faz uma academia, um treino de meia hora, não tem necessidade. Não tem, gente. Se a pessoa ela faz uma refeição antes, ela já tá com glicogênio disponível ali para gastar. Então, uma crítica que muita gente tem nesse meio hoje, nutricionistas, nutrólogos, enfim, é essa, porque com o marketing, né, com esse tanto de marca, com esse tanto de suplemento, as pessoas colocaram na cabeça que elas têm que usar pré-treino, intra-treino e pós-treino para qualquer treino. Isso não existe. Não existe, é uma coisa que eu falo e às vezes eu falo até com um pouco assim de nervosismo, porque o povo quer vender. E eles querem que você compre o pré, o intra e o pós-treino. Nada melhor que a alimentação, nada melhor que o alimento, tá? Então eu tô aqui falando, fazendo essa série de suplementos para esclarecer um pouco, mas como eu já falei, eu até fiz o vídeo do whey e esqueci de falar sobre isso. Se você faz um treino, uma musculação que dura 40 minutos a 1 hora, nada te impede de terminar e fazer uma refeição que tenha mais proteína. Uma refeição ali que você vai ter mais ovo, ou vai colocar uma carne, né, vermelha, uma carne branca, né, onde você vai pôr carboidratos bons, né, um tubérculo, ou um carboidrato aí, um macarrão integral, ou um arroz integral. Então, você não precisa ficar refém de suplemento. A mesma coisa dos carboidratos durante provas longas. Foi o que eu falei antes aí no vídeo. Você não precisa ficar tomando só gel ou tomando, né, só ali o líquido. Você pode usar a estratégia alimentar. Tem muita opção, muita opção de alimentos que você pode carregar, levar, comer e que vão te ajudar e que vão te dar o aporte que você necessita. E mais ainda o pré-treino, gente. Pré-treino é nada mais que a refeição que você fez antes. Você não precisa estar tomando ali suplemento como pré-treino. Você pode fazer uma alimentação bem feita, ali, bem distribuída, voltada para aquele treino que você vai fazer, tá bom? Então, assim, minha recomendação hoje é que as pessoas realmente tenham consciência disso, que elas não precisam estar gastando tanto em suplementos e tudo para ter um resultado, um rendimento tão bom. E isso vai variar muito do seu perfil, tá? Então, aqui eu passo muito para quem realmente tem necessidade.
para quem realmente treina muitas horas no dia, faz provas muito longas, eu acho que precisa, né? Eu acho não, precisa. Mas para essas pessoas, né, que vão para uma academia e fazem uma aula de spinning, um treino funcional, um crossfit, alguma coisa assim, que são treinos mais curtos, você nem sempre precisa estar fazendo essa reposição durante, tá bom? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário, se você tiver alguma sugestão, que eu quero, né, abrir esse canal para isso, para estar fazendo esses vídeos, para comentar sobre vários temas, e eu espero que vocês estejam gostando. Sigam aí, compartilhem, e é isso que motiva a gente a continuar e a fazer mais tema, a ter mais criatividade, tá bom? Então, eu conto muito com vocês, e é isso. Aguardem que teremos muitos outros aí bem interessantes.